Olá, vamos à aula 2. Na aula anterior, nós paramos justamente nessa afirmação do Abraham Maslow, que disse que o homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo, mas criativo é um homem comum do qual nada se tirou. E eu pedi para que vocês refletissem sobre essa frase, o que entendiam sobre ela. Bem, cada um deve ter sua própria opinião, mas podemos perceber que com Maslow, criador do conceito da pirâmide de Maslow, aquela pirâmide das hierarquias e das necessidades, né? Ele diz que com isso justamente o que a gente tinha visto em relação ao nosso potencial criativo, a evolução dele, né? As pessoas nascem criativas. O que acontece é que a criatividade é tirada de nós ao longo da vida. Como ela é tirada? Por quem ela é tirada? Pela sociedade, pelos nossos pais, por todos aqueles que em algum momento matam nossa capacidade de questionar, de ficar de curiosidade. Toda vez que uma criança pergunta para você por que o céu é azul, e você ao invés de responder, falar, sei lá, menino, para de perguntar, você está aos poucos tirando a criatividade dessa criança, né? Então, e criança, você sabe como é, eles perguntam uma, duas, três, vão até o fundo da questão. E se a gente não acompanha esse raciocínio deles, uma hora eles falam, nossa, então eu vou parar de perguntar. E quando você mata a curiosidade, você está matando a criatividade, né? Então, criativo é aquele homem que não foi tirado essa capacidade de questionamento, de se aprofundar, de perguntar. Esse é o homem criativo. Então, isso nos leva a entender justamente que, por isso, todos nós somos criativos. O que varia é o grau de criatividade e como a gente usa essa criatividade. Criatividade pode ser entendida como romper normas, tá? Romper com as regras. Como eu tinha dito anteriormente, eu considero a criatividade meio que um lado oposto da disciplina. Ambos são necessários. Mas a pessoa criativa, você pode ver que ela é uma pessoa que ela questiona, que ela quebra as regras mesmo e forma para si uma nova realidade. Ela é capaz de enxergar as coisas por um prisma diferente. A pessoa que é muito disciplinada muitas vezes tem dificuldade em conseguir exercer mais o lado criativo. Ela pode trabalhar a inovação de outras formas, né, através de ferramentas, mas dificilmente vai exercer muito sua criatividade. Criatividade pode ser entendido também como um estado permanente de espírito. É uma escolha que eu faço. Eu escolho ser criativo. Eu opto por buscar soluções diferenciadas, para desempenhar um papel diferente no mundo. Criatividade está muito ligada também ao potencial imaginativo. O potencial da minha imaginação. Como que eu ponho minha imaginação em uso. E todos nós temos esse grau de criatividade dentro de nós. Então, como que a gente se torna criativo? Existem três formas básicas da pessoa se tornar uma pessoa criativa. Um é o engajamento por determinação. Alguém que não desiste enquanto não descobre a resposta de algo, quando não cria algo novo, quando não encontra uma solução para um problema. Então, é aquela pessoa que descobre como inovar e vai tentando, tentando, tentando. E ela usa isso através de pesquisa, ela lê, ela assiste vídeos, ela busca solução no YouTube, ela faz cursos. Vocês vão perceber que pessoas criativas são pessoas que têm um banco de dados mental muito grande. Tem uma cultura geral muito ampla. E a pessoa criativa nada mais faz do que relacionar ou correlacionar esses temas diferentes quando precisa solucionar um problema. Então, nesse sentido, engajamento por determinação é a pessoa que tem bastante informação na sua cabeça e busca sempre mais e mais respostas. Outro tipo de engajamento é o engajamento inato. Essa é aquela pessoa que já nasce entre aspas, eu quero dizer, tá? Porque a gente adquire isso e é conforme o estímulo que a gente tem na vida. Mas nasce de forma criativa. Então já tem aquela tendência de questionar, de mudar, de tentar fazer as coisas diferentes. É aquela criança que sempre foi muito questionadora e cresce com esse impulso de questionar tudo, de querer entender tudo, de querer entender como as coisas funcionam, desmonta brinquedos para ver como é o funcionamento interno. Então esse é o engajamento inato. A gente traz ele de berço, diferente por determinação que eu quero descobrir como inovar. E por fim, engajamento pela circunstância, que seria aquela criatividade pela necessidade. Tá? Quando um homem que é um homem comum, uma pessoa normal, homem aqui no sentido de humanidade, né, pessoa normal, vira um homem criativo
uma pessoa criativa por conta do seu ambiente. Ela precisa resolver algo, precisa resolver um problema, não tem outra solução, então ela acaba criando uma solução por conta própria. O ambiente a força isso. Isso tudo nos leva a entender, então, que a criatividade está ligada ao quanto a gente se entende, o quanto a gente se conhece. Por isso é importante a pessoa que quer buscar desenvolver seu lado criativo, desenvolver, antes de mais nada, seu autoconhecimento. Então, todos nós somos criativos, a gente viu até na frase lá do Maslow, mas a maioria das pessoas perde isso devido ao condicionamento, como a sociedade nos molda. Então, a mudança começa pelo nosso pensamento, tá? A cultura chinesa prega muito a frase que nós somos o que nós pensamos. Então, se eu acredito que sou algo, eu posso me tornar isso. Os americanos têm uma frase que é fake it till you make it, ou seja, finja até se tornar aquilo. Finja até virar aquilo que você acredita que é. Então, se eu acredito que eu posso ser criativo, se eu começo a praticar atividades criativas, eu vou me tornar uma pessoa criativa. E para isso, eu primeiro preciso ter contato com o autoconhecimento, saber quais são meus potenciais, meus pontos fortes, meus pontos a serem desenvolvidos. Então, nós vamos abordar agora um pouco de como é o nosso funcionamento cerebral e de como funciona o nosso cérebro em relação ao nosso potencial criativo. Antes de mais nada, vamos entender como funciona o nosso cérebro em relação ao que a gente chama de frequência mental. Nosso cérebro funciona com base em impulsos elétricos. Hoje a neurociência, que é o estudo do nosso funcionamento cerebral, evoluiu muito, então a gente tem um conhecimento muito maior, porém ainda não completo, de como funciona o nosso cérebro. Ainda há muito mistério, muito a se descobrir dessa máquina que nós carregamos. E nem todas as perguntas que vocês fizerem talvez eu saiba responder. Tem perguntas que ainda estão sem respostas, porque algumas pessoas têm algum tipo de determinado transtorno mental, a gente não sabe tudo ainda. Mas a gente sabe que o nosso cérebro funciona com impulsos elétricos, que variam aí de 30 Hz até 1 Hz, como vocês estão vendo na imagem a seguir. Tá? Quanto maior essa frequência, então os 30 Hz, mais atento, mais acordado, mais desperto a gente fica. Se passar muito dos 30, é capaz de nosso cérebro estourar uma veia e a gente ter um acidente vascular cerebral, AVC. Se a gente baixar muito a frequência, abaixo de 1 Hz, corre o risco de entrar e ter uma parada cerebral, entrar num estado de coma, né? Mas normalmente a gente opera nesses estados. O estado de 30 Hz é quando a gente está mais desperto, acordado. Se a gente toma um susto, não só o nosso coração dispara, mas o nosso cérebro também dispara a frequência elétrica. Se alguém te assalta, você fica muito atento e muito focado naquilo que está acontecendo à sua frente. Capaz de passar um policial do seu lado e você não perceber que ele está passando perto de você. Porque a gente foca imediatamente naquilo que está à nossa frente, naquele problema. Então, a nível de maior atividade mental, quando a gente foca e torna aguda a nossa percepção, resolve-se problemas, e há também a questão de medo exagerado e consciência. O nível normal que a gente opera é o beta, entre o beta e o alfa, né? O beta é quando a gente está acordado, está com a mente ocupada, trabalhando durante o dia, pensamento ativo, mas também pode trazer aí questões até de paranoia, né? E agora é um momento que a gente está vivendo muito isso. Mas a frequência que a gente está acordado, concentrado, aprendendo. Um pouco abaixo disso, o estado alfa. Vocês já devem ter ouvido a frase: nossa, eu tomei em alfa hoje, estou entrando em alfa. E é justamente isso, quando a gente está naquele estado pré-sono. Tá? Você está quase dormindo, está viajando na maionese, mas ainda não dormiu. É o estado de hipnose, é o estado que a gente usa de desvio de atenção, quando quer inserir uma informação no cérebro, ou trabalhar uma meditação. Então, é aquele estado de pré-sono. É interessante entender isso para saber como que funciona o nosso consciente, que eu já vou explicar para vocês. Abaixo disso, o nível θ, quando a gente está no nível mais leve de sono, é o sono REM, Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido de olhos. Nosso olho por trás da pálpebra a gente não vê, mas está mexendo rapidamente. E esse é o estado onde a gente está sonhando, tá? Ou em profunda meditação. Abaixo disso, nível delta, sono profundo. Ao contrário do que se pode imaginar, no nível profundo de sono você não sonha, tá? Você desmaia, perde a consciência corporal. Normalmente a gente passa por esses estágios no sono. A não ser que você desmaie ou esteja muito embriagado, a gente pula
do estado beta direto para o teta ou para o delta. Mas normalmente a gente vai passando por todos os estados e durante o decorrer da noite alterna entre o teta e o delta. Bem, tudo isso para vocês entenderem o estado que a gente chama de consciência e inconsciência, né? Como a gente resolve problemas, onde a gente usa a nossa criatividade. Aqui vocês estão vendo a imagem de um iceberg. Se você assistiu o Titanic, você sabe bem o que é um iceberg. Foi onde ele bateu e afundou o Titanic. Mas, como vocês sabem, a gente só vê a ponta do iceberg. Isso é menos de 10% dele. A maior parte dele está imerso profundamente. E a gente faz uma analogia, uma comparação, que essa ponta do iceberg é o nosso estado consciente, é aquilo que a gente está vendo. E tudo aquilo, olha o tamanho dele, que está por baixo d'água, é a parte profunda, o nosso inconsciente ou subconsciente. Quanto mais profundo, deixa eu marcar aqui, quanto mais profunda, mais inconsciente está, mais longe está essa memória, mais difícil ter acesso a ela. Essas que ficam mais na beira d'água, aqui perto da divisa, são memórias mais próximas, estão no inconsciente mais fácil de pegar. Mas a gente trabalha no máximo 5 a 7 memórias conscientes por vez. A gente está prestando atenção no que acontece à nossa volta, mas não está prestando atenção na ponta do dedo mindinho. Agora que eu falei, você prestou. Mas até então, ele ainda era inconsciente. O que separa o nível consciente do inconsciente é essa linha d'água. Tá? Agora, essa linha d'água, voltando para a nossa tela anterior, tem a ver com a nossa frequência mental. Quanto mais tenso eu estou, ou seja, quanto mais acima aqui, mais difícil fica ter acesso ao nível subconsciente. Quanto mais relaxado eu estou, por isso que hipnose põe a gente no estado de relaxamento. Isso facilita o acesso à nossa mente inconsciente. Veja só, quando você encontra alguém desconhecido na rua e essa pessoa fala: "Oh, como vai você?" E você sabe que conhece de algum lugar, mas não lembra de onde. Quanto mais tenso você fica, mais difícil acessar essas memórias inconscientes. E você fica pensando, pensando e não consegue lembrar. Quando a pessoa vai embora, se afasta, você esquece até dela, vai trabalhar, chega em casa no final da tarde, abre a porta e vem a memória. Puta, era o Marcão do futebol. O que aconteceu? Na hora que relaxou, facilitou o acesso a essa informação. Ok? Bem, aqui nós vamos deixar um exercício para vocês, que é responder as questões que estão no teste 1, lados do cérebro. Para quem estiver assistindo o vídeo agora, eu vou dar uma pausa e nós vamos explicar isso ao vivo. Mas basta dar notas de 0 a 10 para cada afirmação, são 30 afirmações que se tem no teste. Mais para frente a gente volta a corrigi-los. Eu vou seguir com o vídeo agora para explicar até a gente chegar na correção do teste, ok? Bem, aqui nós temos partes do cérebro, mas não se preocupem com isso. Não é a minha intenção que ninguém decore nada disso. Só para mostrar que nós sabemos que o cérebro hoje tem partes diversas. Sulco frontal, sulco central, sulco lateral, lobo frontal, lobo occipital, cerebelo, amígdala. E cada parte do cérebro é responsável por uma função. Então, existe uma área própria para a linguagem, uma área da audição, a área do paladar que faz a gente sentir gosto, a área da fala. Então, se essa área for afetada, eu vou ter a minha fala enrolada ou problemas para me expressar. Aqui na frente, que foi a última área que se desenvolveu do nosso cérebro, a área do comportamento e emoção. Todo o nosso aspecto emocional depende desse pedaço aqui. Se ele for afetado, nossas emoções também são. Enfim, não precisa decorar nada disso. A intenção é só vocês entenderem que o nosso cérebro tem diversas partes e cada uma corresponde a uma função. Mas ainda é válida aquela máxima de que o lado esquerdo e o lado direito do cérebro têm funções diferentes. Então, se a gente olhar o cérebro por cima, ele é dividido em hemisférios esquerdo e direito, e a gente sabe hoje que isso ainda é válido, embora haja muita divergência de alguns neurocientistas sobre isso, mas de uma forma geral a gente sabe que o lado direito do cérebro é o lado mais criativo, é o lado que é alerta, é alegre, é o lado artístico, o lado imaginativo, o lado de cores, ou seja, é o lado que nos interessa nessa disciplina, o lado criativo. O lado esquerdo é o lado que vê números, palavras, agenda, é o lado racional, o lado frio, o lado digital, aquele lado mais racional, aquele lado que só pensa em números.
Todos nós, ao longo da vida, desenvolvemos os dois, né? Mas algumas pessoas têm uma tendência a desenvolver mais o lado esquerdo, são mais racionais e acabam enveredando por cursos mais da área de exatas, matemática, ou até o pessoal que faz contábeis, de repente tem esse lado esquerdo aí mais desenvolvido. O problema é quando a gente desenvolve muito mais um do que o outro, né? E perde a capacidade de desenvolver as emoções, usar a imaginação. Por outro lado, tem gente que desenvolve muito o lado direito, o lado da emoção. O bebê fazendo biquinho aí. É o lado mais, lembrando, imaginativo, malicioso, alegre, artístico, tá? E muita gente desenvolve mais esse lado e com isso acaba não desenvolvendo também o lado que é importante, de saber pôr preço nas coisas, saber analisar racionalmente. Todos nós desenvolvemos os dois, ok? O problema é quando a gente desenvolve muito mais um do que o outro. Vamos voltar ao exercício lá que vocês fizeram. Se vocês já resolveram, pode dar uma pausa no vídeo e ir para a aula online, eu não vou explicar a resolução, mas vocês vão basicamente somar os números ímpares em uma linha e os pares na outra, a soma da pontuação que vocês fizeram. O lado maior é o lado dominante seu. O lado ímpar é referente ao hemisfério, então, esquerdo. O lado lógico, o lado mais racional. O lado par é o lado direito, menos lógico, menos racional, o lado mais criativo. Então esse teste mostra se você dá uma preferência aí para o seu lado, qual você desenvolveu mais, né? O lado mais criativo ou o lado mais racional. Lembre-se que isso é apenas um teste, sem muita validade científica. Ele pode ser reflexo do momento que você está vivendo. Se fizer amanhã de manhã, pode dar outro resultado. Se fizer à noite, dá outro. Pode variar um pouco aí conforme seu humor. É só uma pista para o autoentendimento, o autoconhecimento. Ver se você desenvolveu mais o lado racional ou o lado emocional. Mas vamos fazer isso através de um pequeno teste, que eu gosto de chamar de dissonância cognitiva. Então vamos lá. Se você está olhando para essa tela agora, eu vou virar a tela e a partir do momento que eu falar virando, eu preciso que você responda rápido, em voz alta. Tem que falar em voz alta. Você vai estar sozinho, quem está em volta vai achar que você está louco, não tem problema. Fale em voz alta a cor que você vai ver. Esse é um teste científico, ele é usado para determinar alguns graus, alguns transtornos, como déficit de atenção, até um pouco de autismo, mas não levem ele a sério aqui para isso. Aqui a gente só está passando como uma brincadeira mesmo, para mostrar a questão dos lados do cérebro. No final eu explico. Então eu vou virar a tela, vou falar 1, 2, 3 e fale em voz alta a cor. Se você falou preto agora, esse é só o fundo da tela, ok? Vamos de novo então. Agora, 1, 2, 3, cor. E aí, o que você falou? Você falou preto, você está lendo a palavra, não a cor. A cor é branca. Já percebeu onde que está a pegadinha aqui, né? Agora eu não vou parar mais, vou virar rapidinho. Menos de um segundo para cada palavra. Vamos lá, até o fim. 1, 2, 3, cor. 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 Vamos lá, falando em voz alta. E aí? Branco. O branco aqui é branco mesmo. O resto, será que você acertou? Errou mais. O que acontece nesse teste? Que aqui eu falei que ele tem uma validade científica, mas aqui a gente passou ele como uma brincadeira, né? O lado direito do nosso cérebro lê a palavra. O lado imaginativo, o lado criativo, vê as cores e dá um choque no cérebro. Se você teve dificuldade para fazer esse exercício, falar rápido, não se preocupe, é normal. Tá? Todo mundo tem. Se não teve dificuldade nenhuma, bem, aí pode ser que tenha algum problema. O nosso cérebro entra em choque e ele manda as duas informações ao mesmo tempo. A que vem primeiro, se é do lado direito ou lado esquerdo, é a que sai. Então é normal haver um conflito, uma pequena confusão mental. Eu faço isso há muitos anos e até hoje, quando eu vou ler em voz alta, eu me confundo. E às vezes falo a palavra, às vezes a cor. Então é normal uma pequena confusão aqui. Bem, por fim, nós vamos falar da mudança do modelo mental para dar uma base para a próxima aula, aula 3, ok? O vídeo 3, na verdade, vídeo aula 3. Nós falamos de zona de conforto. Então, o que é a zona de conforto? A zona de conforto é aquilo que eu gosto de chamar também de síndrome de Gabriela. Nada contra a pessoa Gabriela, os alunos que têm esse nome aí, tá? Mas é por causa do Jorge Amado que escreveu o livro Gabriela e virou novela. E a novela Gabriela tinha uma música que falava: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela. Ou seja,
é a zona de conforto. Eu nasci desse jeito, cresci desse jeito, você sempre desse jeito. Isso é zona de conforto. A pessoa não aceita mudar, ela não quebra aquela rotina. Para sair da zona de conforto, nós precisamos entrar naquilo que eu chamo de zona de confronto. Enfrentar isso com novos conhecimentos, novos paradigmas. Aí sim eu entro naquilo que eu chamo de zona de expansão, onde eu transformo isso em novas atitudes e novos comportamentos. Ok? Eu vou encerrar por aqui essa videoaula 2. A gente continua daqui na próxima, onde a gente vai falar de algo muito importante, que é a questão da aprendizagem. Como que nós aprendemos, como que nós criamos hábito e internalizamos esses hábitos e aprendizagens. Ok? Até a próxima.